Ativa o microfone, Josilda. Boa noite, Firmino Alves. Estamos iniciando mais uma live no nosso canal, o canal do Monteiro Lobato. Para a gente é uma alegria estar comemorando os 58 anos do município de Firmino Alves. E hoje aqui no nosso canal com pessoas tão queridas, né? Que marcaram, que marcam a cidade, a história da cidade. Aproveita que a gente está iniciando, compartilha esse link com os colegas, com os familiares, manda aí para todo mundo que ama essa terra e que está feliz, assim como todos nós, em comemorar esse aniversário, tá bom? Vai compartilhando aí com o pessoal que a gente já vai iniciar as nossas comemorações. 58 anos de história, uma história que se mistura, né? A própria história do Monteiro Lobato, do Centro Educacional Monteiro Lobato, uma história que se mistura com a história do município de Firmino Alves. E, para mim, é uma grande honra estar participando com vocês nesse dia, falando aqui de Itapetinga, mas comemorando o aniversário de Firmino Alves. Olha que maravilha! E está todo mundo chegando aí, boa noite, professor Jefferson, professora Maísa, Franciele, Garena, Ravena, Cicleide, a nossa vice-diretora, Esté está até falando inglês agora, que legal, Esté. Quem mais está aqui conosco? Oficina de Vinho, boa noite. Teve alguém mais aqui, logo no início, cadê? Antônia, professora Doroélia, Jadilson Vilas Boas, manda aí para toda a família, viu, Jadilson, que sua família está presente hoje aqui nessa comemoração dos 58 anos. Família Vilas Boas, Beatriz, Bianca, boa noite, Bianca, Sara Helena, como sempre, né, Sara, presente aí nas nossas lives, Nilza, todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. Para a gente é uma honra comemorar esse aniversário. Professora Bianca, boa noite, professora Bianca. Ramon, salve, Ramon. Olha a gente aqui de novo. Professor Gilenberg, boa noite. Kevin, quer dizer, Garena que está falando com o Kevin aí, mas eu não vi Kevin ainda. Kevin está online? Manda um oi aí, Kevin, que eu não vi ainda a sua presença, não registrei. Jadilson, ex-aluno do Monteiro Lobato, com muito orgulho, isso aí. Todo mundo que passou pelo Monteiro Lobato tem sempre uma lembrança, uma boa história para contar. Professora Sandy, seja bem-vinda, professora. Parabéns, Firmino Alves. 58 anos de história e ainda com muita coisa boa para acontecer. É o nosso desejo, é o desejo do Centro Educacional Monteiro Lobato. Eu vou passar para a Sandra Helena, a nossa diretora, dar uma palavrinha enquanto vocês vão chegando. Mais uma vez eu peço, clica aí no link para compartilhar, avisa toda a galera que a gente já está aqui, né? Ex-morador, pessoal de Firmino Alves que está morando fora, manda o link para eles matarem a saudade um pouco, para relembrar um pouco das histórias. Hoje a gente vai estar com convidados super especiais, Sandra Helena vai falar logo para vocês quem são essas pessoas. Sandra Helena. Sandra Helena está aqui conosco, vai dar uma palavrinha de boas-vindas. Ok, Paloma? Boa noite. Estou muito feliz de participar desse momento único em homenagem à nossa terra, a terra que me viu nascer. Eu tenho um amor muito especial por Firmino Alves. E é por conta desse amor que nós temos por nossa terra que hoje nós estamos alegres com a participação dessas pessoas ilustres que vão hoje ajudar a gente a comemorar de forma, assim, bastante prazerosa os 58 anos de vida
de Firmino Alves, de vida política, de liberdade política, de emancipação política. Eu quero, desde já, agradecer à professora Paloma por coordenar tão bem esse trabalho, o trabalho pedagógico da nossa escola, ao professor Otoniel, que, além de professor, está sendo o nosso técnico aí, muito especial, ajudando a gente nesses trabalhos. Hoje nós vamos ter a participação aqui muito especial de pessoas que têm uma afinidade muito grande por Firmino Alves. Nós temos aqui a professora Josilda, que é descendente de um dos desbravadores dessa nossa terra, Leonel Vieira Lima. A professora Josilda representa a educação muito bem nesse momento, a família Vilas Boas, e também a família Almeida, que a gente tem o orgulho de receber, porque também participou de forma muito efetiva na educação, na formação dos nossos filhos, dos filhos da nossa terra, inclusive da pessoa que vos fala. A professora Josilda foi minha professora, a sua mãe também, dona Lídia, foi a nossa professora. Jadilson, que está aí nos ouvindo, foi meu colega de classe, né? Fico muito feliz de estar, neste momento, compartilhando as delícias de ser firminoalvense com vocês. Então, eu quero falar para você, Josilda, que a gente está muito feliz com essa sua participação nesse projeto, que para nós tem um significado muito grande. A professora Josilda Paloma, além dela ter tido uma efetiva participação na educação do nosso município, até porque ela foi professora, fez parte da primeira turma que se formou no Monteiro Lobato. Olha que orgulho, a primeira turma que se formou no Monteiro Lobato, Josilda é uma dessas, né? Pioneira, e depois professora, participou da gestão da escola, foi coordenadora estadual de educação no município, né, pelo Estado, foi uma das primeiras funcionárias da Prefeitura Municipal de Firmino Alves. Ela começou a trabalhar junto com o primeiro prefeito, Flávio Brito. Então, tem uma história assim bastante significativa para estar aqui representando todas as mulheres retadas de Firmino Alves, né, que ajuda a construir a história de Firmino Alves. Está representando aqui todos os nossos professores, todos os professores, tanto da área municipal como estadual. Nós temos a alegria de ter aqui também o nosso querido professor Elton Lopes, prata da nossa casa, uma pessoa altamente competente, foi o meu aluno, mas não é por isso que ele é competente, é porque ele já nasceu, né? A mãe dele também tem toda uma história na educação de Firmino Alves, inclusive foi diretora de uma das escolas municipais, a professora Joselita tem, inclusive, raízes com os desbravadores também, raízes com a família Cel. Então, nós estamos aqui, a juventude de Firmino Alves está muito bem representada aqui nesta noite com o professor Elton, que também foi professor da nossa escola, né? E hoje ocupa uma função importante no CRAS, na assistência social do município, e para nós é um orgulho tê-lo aqui, Elton. É uma satisfação muito grande. Ninguém melhor do que você para falar de Firmino Alves hoje. Você que acompanhou o ontem, né? E está vivendo o agora. E o nosso colaborador, eterno colaborador, o professor Eric, a nossa escola, já falei, não, depois que Eric tornou-se nosso parceiro, nunca mais a nossa escola foi a mesma, um jovem altamente capacitado, também da família Almeida, e está aqui hoje com a gente, para nós é um orgulho muito grande. Seu avô também teve uma participação muito importante na questão política administrativa da nossa cidade, foi até vereador no nosso município. A sua mãe, ex-aluno da nossa escola, formou na nossa escola. Então, a gente tem, assim, uma alegria muito grande de estar com essas pessoas ilustres participando deste momento.
E vai estar aqui com a gente também hoje uma pessoa muito especial para Firmino Alves, o meu marido, Enoque, José Enoque, mas ele vai estar aqui como cidadão firminovense, que a sua família também teve uma história muito importante na Vila de Itaiá, ao desbravar a Vila de Itaiá, que também tem uma ligação muito grande com a família Almeida, a família de Josilda, a família de Eric. Então, nós estamos aqui felizes com essa participação. Quero desejar a todos um feliz encontro, desejar a Firmino Alves todas as bênçãos do mundo. Estamos vivendo realmente momentos difíceis, como muitas outras pessoas no mundo inteiro, mas nós não podemos deixar que as nuvens escuras possa apagar o brilho do sol que sustenta a nossa terra. Sejam todos bem-vindos, meus queridos alunos, meus queridos colegas, todos os visitantes que estão aqui hoje, participando conosco das alegrias, das comemorações de 58 anos de Firmino Alves. Firmino Alves tem um lugar muito bem reservado no nosso coração. Tenhamos todos um bom encontro. Eu vou passar, neste momento, dar agora o espaço para José Enoque, um poeta que vai estar lendo para vocês, passando para vocês, uma poesia de sua autoria, A Sagra da Pedra Miúda, para relatar de forma poética a história do nosso município, ok? Um beijo a todos. Obrigada, Sandra Helena, nossa diretora. Então, sejam todos bem-vindos a essa live comemorativa dos 58 anos de Firmino Alves, enquanto o nosso poeta se organiza aí para nos oferecer esse lindo poema, né? Eu vou dando aqui um alô, uma boa noite a quem chegou depois, Ana Santos, Aureliane Cel, o nosso diretor, o professor Alessio Chaves, diretor do NTE8, também presente, Eliane Chaves, boa noite, professora, formadora, agora coordenadora também do Polo AB, da UAB aqui em Tapetinga, sempre presente conosco, Terezinha Nascimento, Alane Matos, Arte 24 Horas, Ana Luísa, Oficina Divino, que é o nosso querido aluno Kevin, David, tem muitos parentes aqui da nossa professora Josilda, né? Breno Santos, Nilza Bidu, Cleonice, nosso querido aluno Cleiton, Tarik, Josélia Vilas Boas, também já ouvi falar muito de você, Josélia, Vanildo Gonzaga, Adalto Campos, a todos vocês, né? Sejam bem-vindos e avisem aí para os colegas, para os familiares, para os amigos que a nossa live já começou. Cadê o nosso poeta, José Enoque? Está pronto? Presente, professora. Então pode... Pode iniciar, Boa noite a todos. Boa noite. Confesso que é um prazer muito grande poder participar dessa live com pessoas tão importantes como vocês, né? Assim, eu fico contente depois de ouvir a professora Sandra Helena fazer essa explanação aqui, muito bonita, por sinal. A gente fica assim cheio de alegria, de prazer e poder falar num dia tão importante, que é o dia do aniversário do nosso município. Eu queria dizer o seguinte, que é um prazer, assim, uma honra para mim poder participar nesse dia tão importante para todos nós firminovenses aqui presentes e as pessoas que estão também fora do nosso município, mas que são firminovenses e que estão nos assistindo. Eu queria agradecer muito a oportunidade à professora Sandra Helena, diretora do colégio, por permitir essa oportunidade que eu pudesse também prestar a minha homenagem, já que me chamam de poeta, mas como filho da terra, como pessoa que vivo o meu tempo dia a dia aqui nessa cidade, e que, quando tenho o tempo de folga, gasto um pouco do meu tempo escrevendo alguma coisa, né?
Para quem não me conhece, o meu nome é José Enoque Silva Almeida. Esse Almeida e Silva teve uma importância muito grande na formação do nosso município, até porque foi a minha família, Almeida e Silva, que desbravou Itaiá, a vila de Itaiá, fez todo o processo de desmatamento e depois a criação do povoado de Itatiaia. Isso por volta da década de 30, no século passado, criou simultaneamente com o povoado de Itamirim. E a minha família teve essa participação importante. Eu queria só dizer, fazer lembrar as pessoas que estão nos assistindo que algumas curiosidades. Nos anos 60, quando Itaiá se tornou Vila de Itaiá, é o caso também de Itamirim, que tornou Vila de Itamirim, quando, na sua emancipação política, Itaiá concorreu com Itamirim para que pudesse ser lá a sede do município. Então, ficou aquela disputa entre a sede entre Itamirim e Itaiá, quem ia sediar a cidade do município de Firmino Alves. E houve aquela cana de braço, e aí, por questão política, Itamirim acabou ganhando a localização da cidade aqui, né? Mas é assim que aconteceu. Josilda sabe disso, né, Josilda? E a gente fica muito contente de ter essa participação. Eu não me considero um poeta, mas sempre que posso, às vezes, faço alguns rascunhos, rabisco alguma coisa e apresento alguém. Outras vezes a gente descarta, não apresenta nada, mas eu queria prestar a minha homenagem ao meu município através de um simples poema, através de versos, falar um pouco da história de Firmino Alves. É um poema simples do meu jeito simples, que diz assim, tem como título A Saga da Pedra Miúda. Essa pedra miúda que, traduzindo para a linguagem tupi-guarani, significa Itamirim. Por isso que a gente colocou esse título. Que diz assim: não sei se ainda estou me lembrando de tudo que contaram para mim. Foi num tempo bem difícil, com fases muito ruins, no meio de índios e feras, a temida onça-pantera é que nasceu Itamirim. Às margens do rio de dentro, no meio de árvores frondosas, uma floresta bem formosa, com o jequitibá e o ipê. Bem ali, no pé da serra, começaram a cultivar a terra para então sobreviver. Usando a foice e o machado, e com as queimadas dos roçados, escorraçaram os pataxós, que possuíam ali suas moradas, com palhas que eram bem amarradas, com vara, taboca e cipó. Os homens que por aqui chegaram, edificaram as suas moradias, instalaram com suas famílias, vivendo o seu dia a dia, trouxeram pequenos animais, porco, carneiro e galinha, e beneficiaram a mandioca, produzindo em suas pequenas roças, fizeram a casa de farinha. Quem desavou eram simples, também não eram estudados, mas tinham o objetivo de criar um povoado, mesmo que fosse preciso ir ao prefeito de Itabuna e ao governador do estado. Com tamanha fertilidade mostrada por esse terreno, surgiram outros interessados que foram comprando e vendendo, e tão logo tomou aspecto de um espaço urbano pequeno. Mas é que esse aglomerado não era por acaso um engano, onde misturava-se tudo, sagrado com profano. Criaram logo as cafuas, com aquelas mulheres damas da rua e os coronéis comandando. Só para disfarçar as maldades, criaram também as quermesses, com a imagem do padroeiro, o santo casamenteiro, que desencalhava as balzacas, cansada de bater as matracas durante o mês de maio inteiro.
Para os desobedientes, o castigo era mais forte, ficando a depender da sorte, sair vivo ou morrer. Dias e noites sem comer, no tal do abaixadinho, na escuridão e de quatro, com pulga, barata e rato, o tempo todo sozinho. Mas tudo isso foi passado, vivemos um tempo presente, de vida livre e progresso, desfrutando desse momento, na busca de sucesso e de paz da nossa terra, de nossa gente. Muito obrigado e parabéns, Firmino Alves, pelos seus 58 anos de emancipação política. E a história continua e nós estamos aqui para tentar escrever aquilo que for permitido. Muito obrigado a você, professora Paloma. Muito obrigado aos participantes e uma boa noite. Agradece. A gente que agradece, nós, pelo privilégio, né, de ter você aqui conosco, comemorando com um poema tão lindo e dando alô aí também para quem chegou agora. Nós estamos falando sobre o presente, passado, presente e futuro de Firmino Alves. Tivemos a honra aí de ter a participação do nosso querido poeta José Enoque, que também é esposo da nossa querida Sandra Helena, com esse poema tão lindo, falando sobre a saga, né, a história de Firmino Alves. Quero dar um alô aqui para a Flaiana, que é de Santa Cruz da Vitória, mas está também aí coladinha, comemorando o aniversário de Firmino Alves. Firmino Alves e Santa Cruz têm uma história também, né? São amigas aí, muitas memórias. Monteiro Lobato, o pessoal de Santa Cruz da Vitória já estudou no Monteiro Lobato uma época. Muito bom isso. Todo mundo dando os parabéns aqui, Enoque. E agora eu queria convidar a nossa ilustríssima professora Josilda Vilas Boas. Muita gente aqui mandando mensagem para a senhora, professora Josilda, falando da sua importância, do carinho que tem, né, pela sua história, pelo trabalho que a senhora desenvolveu aí, né, por toda toda a sua luta pela educação, pelo crescimento de Firmino Alves. Professora Josilda, seja bem-vinda, é uma honra para a gente estar com a senhora aqui hoje comemorando esses 58 anos. Boa noite. Está me ouvindo, Paloma? Sim, estamos ouvindo. Fique à vontade, professora. Muito obrigada. Eu quero primeiro agradecer a Deus por me conceder esta oportunidade para eu participar dessa live, dessa comemoração de 58 anos da minha terra natal, Firmino Alves. Deus sabe quanto eu estou feliz por poder estar participando juntamente com vocês. Agradeço de coração a minha colega Sandra Helena pelas belíssimas palavras a mim dirigidas. Muito obrigada, Sandra. Você sabe que você mora no meu coração. Meus queridos, estou muito, muito feliz, realmente, por Deus me dar esta oportunidade de estar participando dessa live. Parabenizo também o meu primo José Enoque, poeta. Maravilhosa sua obra, eu sei da sua competência. Bem, minha gente, eu fui convidada por a nossa diretora Sandra para falar sobre as memórias de Firmino Alves. E é com muito prazer que eu faço. Itamirim, como era conhecida a nossa cidade de Firmino Alves, antes de emancipar-se, esse fato foi ocorrido em 1962. Recordo-me muito bem que não existia luz elétrica fornecida pela Coelba. Nós nem sabíamos o que era Coelba, lógico, naquele tempo. A mesma era fornecida através de um motor que ficava localizado na Praça 27 de Julho, onde realiza-se a Feira Livre atualmente. A energia era fornecida até às 21 horas. Lembro-me
que existia um serviço de alto-falante. Esse alto-falante eram transmitidas para nós músicas daquela época. E nós ficávamos sentados às portas das nossas casas com a finalidade de ouvi-las e algumas notícias que eram poucas naquela época. As ruas da nossa cidade não eram pavimentadas. A rua Júlio Vilas Boas, recordo-me, era calçada, já existia pedras, não eram paralelepípedos. Existiam poucas casas residenciais, pois o número de habitantes era pouco. Existiam algumas casas comerciais, também farmácias, não existia posto de saúde. As pessoas, quando adoeciam, eram levadas para serem examinadas nas cidades circunvizinhas, como a cidade de Itororó, anteriormente, né, era Itapuí. E lembro-me do médico que atendia lá na cidade de Itororó, o doutor Pedro Lobo Casas. Era um profissional muito competente, recordo-me bastante. Também as pessoas eram levadas para a cidade de Bicaraí e de Itabuna, com muita dificuldade para serem transportadas. As pessoas que moravam na zona rural, a minha mãe falava para mim que eram transportadas através de camas, entendeu? Eram trazidas, eles às vezes pegavam pegavam tábuas e amarravam um lençol numa ponta e na outra, de um lado e outras pessoas vinham trazendo aquela pessoa doente para a cidade, a fim de ser levada para o médico. Claro, não existia água encanada, nem sistema de esgotos. As pessoas pegavam água no rio nosso que existia aqui naquele tempo, era um rio que tinha uma água, uma água sem contaminação. Claro, não existia esgotos, então a água era limpa. E também o famoso açude da Rua Nova, onde nós tomávamos banho, lavávamos roupas, buscávamos água, né? Era o hábito, né? Buscar água com a lata na cabeça, literalmente. E aí a gente trazia aquela água para as nossas casas, onde nas nossas casas existiam os potes, alguém deve lembrar-se, que eram feitos de barro, né? E na nossa casa mesmo existiam vários potes. Então, eu e a minha mãe, a minha irmã Josélia, que está assistindo, muito obrigada, minha irmã, ainda não existia, era eu e a minha mãe quem buscávamos essa água dos rios para trazermos para as nossas casas. Mas as nossas roupas, os banhos eram realizados no rio e também nesse açude que eu citei, que hoje ele era na Rua Nova, que hoje é a Rua Júlio Vilas Boas. Existiam as igrejas católicas, o padroeiro Santo Antônio. A igreja era localizada no mesmo local que é hoje, na Praça Pompílio Céu. E também a Igreja Batista. A Igreja Batista, naquela época, também localizava-se na Praça Pompílio Céu. Existia também a Feira Livre, que era ali onde hoje é o Jardim das Acácias. Eu me recordo muito bem que era sem calçar. E quando chovia, era um lamaçal, entende? Mas nós íamos para a feira assim mesmo. Recordo-me também que no final do ano vinha um parque de diversões, onde tinha carrosséis outras, tudo aquilo que existe num parque de diversão, onde nós íamos para nos divertir. Também naquela época, Firmino Alves tinha um cinema. Por incrível que pareça, era o Cine Rex. Quantos filmes nós assistimos naquele Cine Rex? Era o Zorro, naquela época era muito famoso, entendeu? Existia esse cinema Cine Rex. Existiam também escolas particulares.
o antigo primário daquela época. Particulares, onde os pais... Por que particulares? Os pais que tinham melhores condições financeiras, eles pagavam uma pequena mensalidade aos professores, a fim de seus filhos aprenderem, né? Isso depois surgiram as escolas municipais. Quando Firmino Alves emancipou-se, então aí surgiram as escolas municipais. Inclusive, a minha saudosa mãe, Lídia Almeida Vilas Boas, ela foi professora municipal durante muito tempo. Anteriormente, ela já havia sido professora, já era professora particular. Eu me recordo que na nossa casa ela dava aula à noite. Me lembro muito bem os rapazes que lá estudavam e ela me chamava para que eu pudesse ajudá-la a ensinar a lição, né? Como falava naquela época, para os meninos e também tomar a lição. Eram os rapazes. Eu não me recordo que existissem mulheres, porque também, naquela época anterior a mim, os pais não permitiam que as filhas estudassem, imagine, para não fazerem cartas para os namorados, entendeu? Então, voltando, a nossa querida mãe, Josélia já disse, estão assistindo, não sei se os outros irmãos estão assistindo, nossa mãe foi professora do ensino particular e também do município. Além da nossa mãe, recordo-me bem da professora Maria de Lourdes Fonseca, mãe do escritor Aleilton Fonseca, a professora Lourdes. Minha mãe falava muito da professora Lourdes, que havia vindo de Itabuna, morar em Firmino Alves. Ela também era professora aqui no município. E a professora Adalgisa Cerqueira era professora no povoado do Ponto do Astério. A professora Adalgisa hoje ainda existe familiares dela aqui na nossa cidade. Naquela época, Itamirim pertencia à cidade de Itabuna, conhecido também como Itabocas, antes, naturalmente, de emancipar-se. Após a emancipação do nosso município, em 27 de julho de 1962, passou a chamar-se Firmino Alves, em homenagem ao importante líder político da região cacaueira do final do século XIX, considerado como o fundador de Itabuna e amigo do senhor Pompílio da Silva Cel, morador de Itamirim, que veio de Floresta Azul morar em Firmino Alves. O primeiro homem civilizado a desbravar o solo firmino-alvense foi o senhor Leonel Vieira Lima, de Itabuna. Em seguida, chegou o meu tio, Júlio Vilas Boas, que construiu a primeira casa coberta de telhas para sua residência no local onde hoje é a Escola Municipal Cosme de Farias, da qual também eu tive o privilégio de lecionar muitos anos no Cosme de Farias. Quando os primeiros desbravadores chegaram aqui, já encontraram índios denominados paraguaçus. Outras famílias foram chegando, dentre elas a do senhor Pompílio da Silva Cel. E se formou um povoado que foi denominado Itamirim, devido à grande quantidade de pedras pequenas que se encontravam na localidade. A primeira missa foi celebrada pelo padre Sacramento Neto. O primeiro prefeito eleito pelo povo foi o senhor Flávio Figueira Brito. Ele morava em Vitória da Conquista. O pai dele comprou uma fazenda aqui em Firmino Alves e vieram morar aqui. Ficava lá e cá, entendeu? E ele era jovem. Quando o Flávio Brito foi prefeito, ele tinha apenas 23 anos, muito jovem. Mas foi ele o primeiro prefeito. E o município foi instalado em 27 de julho de 1962. Inclusive, eu tive também a felicidade
de ser funcionária pública municipal na gestão do referido prefeito. Os primeiros professores estaduais concursados vieram da cidade de Caetité, sertão baiano. Foram elas Maria Neide Rochael, era minha professora da 4ª série, Carmita, Terezinha, Diores e Eunice. Firmino Alves situa-se na encosta do Planalto de Vitória da Conquista, no território médio sudoeste baiano. Após a emancipação, Firmino Alves já teve vários governantes e as mudanças aconteceram e ainda acontecem. Muito obrigada. Agradeço a todos. A gente que agradece, Josilda, que aula maravilhosa, eu fiquei encantada. Eu sou uma apaixonada por história e a forma, né, doce como você foi nos contando, nos lembrando essas memórias, fiquei realmente encantada. Fiquei imaginando aqui uma aula sua de literatura, como deve ser. Obrigada, Paloma. Depois nós vamos marcar, tá? Eu já faço o convite aqui, antecipando nossa diretora, uma aula, né, de literatura com a nossa Josilda, Sandra. Vamos combinar uma aula online. Que maravilha! Alunos, vai ser um sonho. Que maravilha! Muito obrigada, Paloma. Olha, confirmado então, viu, gente? Quem quiser se inscrever nessa aula, já pode ir colocando aí depois nos comentários, aula de literatura com a professora Josilda Vilas Boas, né? Para qualquer um, viu? A gente pode falar sobre gramática também, por que não, Paloma? Perfeito. Perfeito, Josilda. Enquanto o nosso querido Elton vai se preparando, eu vou dar aqui boa noite e ler alguns comentários que foram chegando. Todo mundo muito feliz com a sua participação, Josilda. Mavione Campos, Terezinha Nascimento, dando os parabéns pelas recordações da história de Firmino Alves, né? Gente, nada melhor do que construir o futuro, né? Conhecendo, fortalecendo a identidade. E a gente faz isso lembrando as histórias, passando essas histórias, compartilhando essas histórias com os nossos jovens, né? Sofia Alexandre, que está aí nos acompanhando, boa noite. David Gabriel, Iandra Aprígio, Hélio Almeida, que é pai de Eric, né? Eu já vi aqui nos comentários. Seja muito bem-vindo, Hélio. Também relembrando aqui as histórias. Ime, História da Minha Terrinha, isso. Danusa Azevedo, Fábio Pedroso, Nicole Cunha, professor Alessio também parabenizando, né? Thalita Ferreira falando que Josilda foi professora do filho, agradecendo a França. França, que está nos vindo aí, um beijo, saudade de você, França, Lindinalva, Steck, todo mundo já tem todo mundo querendo a aula, viu, Josilda? Legal. Já comentou querendo a sua aula. E teve um comentário, deixa eu ver se eu resgato aqui, alguém falando de um lugar, acho que foi a Aureliane. Aureliane. Que pegava a água da bica. Depois eu vou ler essa história que tinha uma bica de Aristóteles. Se você se lembra dessa bica aí. Lembro-me, claro. Hein, Paloma? Eu e a minha mãe buscávamos água lá na bica. Porque no açude a gente buscava água, a gente falava para gasto, era água do gasto, que era para cozinhar, etc. Agora, a água para beber era buscada lá na pista, quem vai ali para Itororó, entendeu? Na fazenda do doutor Aristóteles. Tinha uma bica, era muito disputada, era água pura. Paloma e os demais que estão me ouvindo, nós levantávamos às 4 da manhã para irmos buscar essa água lá, porque era a única água potável que existia. Então, já pensou todo mundo indo buscar água? Certa feita, a nossa mãe, nós fomos tão cedo, e quando nós subimos
A Cuba, quem mora aqui sabe, quem já morou, e no Dona Niceu Leone, o pai de Leonel, né? Niceu Leone, o pai de Lindinalva, estava escuro ainda. A minha mãe e as demais pessoas pensaram que já era dia, mas ainda era noite. Mas aconteceu mesmo. Então, eu vou passar a palavra aqui agora para o nosso Elton, professor Elton Lopes, grande prazer para a gente estar aqui, que vai falar um pouco sobre o presente de Firmino Alves, e depois eu vou continuar comentando aí, quem está lembrando das memórias, quem tem dúvidas pode ir colocando aqui, tá? Paulo Roberto, Nelson Gabriel, boa noite. Oi, Sandra. Só querendo relembrar, antes de Elton começar a falar do Firmino Alves presente, o pai de Francelina Cel, João Cel, foi o patriarca da independência de Firmino Alves. Ele era filho de Pompílio Cel, o coronel Pompílio Cel, era muito resistente, não queria que Firmino Alves fosse emancipado. Então, nós devemos essa emancipação a João Cel, que brigou muito para que isso acontecesse. Foi quem foi para Salvador e buscou forças políticas para que isso acontecesse. Então, João Cel tem uma participação assim muito efetiva na emancipação política do nosso município. Nosso saudoso João Cel, uma pessoa muito especial para todos nós. Então, registrado aqui, João Cel. Oi, Josilda. Dá licença, Paloma. Sim. A Sandra Helena falou de João Cel. Eu tenho uma lembrança maravilhosa de seu João da Silva Cel. Faz parte da minha história também. Nós fomos fazer um curso em Salvador pelo governo do Estado. Esse curso foi no tempo de Lomanto Júnior, que era o governo do Estado da Bahia naquela época. E a carta era muito difícil, demorava muito para chegar. Não existia telefone. E nós comunicávamos com nossos familiares através de cartas. Sabe quem levava as cartas para nós? E quem trazia? E nossos pais mandavam o lanche para nós? São João da Silva Cel. Ele ia lá na federação levar para nós as cartas e os lanches que as nossas mães mandavam. Nós éramos 3 daqui de Firmino Alves que ficamos lá nesse curso. Chamava-se Curso para Professora Leiga do Interior. Nós ficamos 1 ano e meio. Então, quando Sandra falou em seu João Cel, me lembrou essa recordação maravilhosa, essa gratidão profunda a ele. Muito obrigada. Que linda memória, que linda história e importância, né? Desses parceiros para a educação. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Elton, só respondendo aqui a Paulo Roberto, que perguntou sobre as aulas presenciais. Nós ainda não temos uma data, Paulo, para o retorno das aulas presenciais, mas a nossa escola está com um projeto muito lindo de aulas online, pelo Google Meet, os alunos têm participado, tem sido muito interessante, e aí nossa aula com a professora Josilda vai acontecer de forma online, tá? Dentro das aulas online que a gente, do calendário de aulas online que a gente tem realizado aí com os nossos alunos. Nós iniciamos na semana passada, a gente já vinha trabalhando com roteiros de atividades e vídeos, né? Iniciamos na semana passada as aulas online pelo Google Meet, e aí, graças ao Senhor, a participação, a dedicação dos nossos professores e dos nossos alunos foi um sucesso. E agora, com os nossos colaboradores de peso aí, eu acredito que vai ser melhor ainda. Professor Elton. Boa noite, tudo bom? É um grande prazer, né, dividir essa live, esse momento histórico. É um momento histórico porque a gente só vai viver isso hoje, os próximos serão diferentes, mas esse momento é único. Eu fico feliz, né, de estar aqui nessa reunião com pessoas tão importantes, pessoas queridas, que fazem parte do meu ciclo de amizade, fazem parte da minha história. Agradeço primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, e agradeço também pelas palavras maravilhosas aí de você, Paloma, enquanto apresentadora, e de nossa querida diretora, né, nossa baluarte do Centro Educacional Monteiro Lobato, Sandra Helena.
Eu sou suspeito de falar de Sandra, que a gente tem assim um carinho muito grande. Tivemos brigas, risingas, mas graças a Deus, tudo em busca de uma melhor harmonia e para sempre trazer o melhor para aquela escola maravilhosa. A gente está com a audiência agora de 46 espectadores, então significa que as pessoas têm esse carinho por nossa cidade, têm esse carinho por nossa escola. Firmino Alves está completando essa idade, né, 58 anos de emancipação política, e a gente fica feliz de fazer parte dessa história. A gente fica feliz de poder colaborar, principalmente na educação municipal, colaborar também com a história. Quando começava a se pensar nessa live, né, naquela primeira reunião que a gente teve com relação à temática, me vinha à cabeça vários temas de gincana. Inclusive, eu estou vendo aqui várias pessoas falando da gincana. Mavione falou aí no instante. A gente teve aqui vários temas de gincana que refletem e que seriam perfeitos para colocar como título dessa live de hoje. História e memória, Nossa Terra Vale Ouro, No Brilho da História, né? Então, são vários temas que remetem a esse passado glorioso de Firmino Alves e também, por que não dizer, esse presente glorioso. Nós temos a grata satisfação de estar hoje parabenizando nossa cidade de uma forma diferenciada. Hoje nós estamos vivenciando uma situação de saúde, né, de emergência em saúde mundial. Então, é uma forma, talvez a gente reclame da situação, mas é a oportunidade, nos foi oportunizado esse momento de reflexão sobre a nossa cidade. Então, é bem interessante a gente parar e pensar um pouco sobre o nosso aconchego, o nosso lar, né? Firmino Alves é a nossa cidade. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aí fora, estão Brasil afora, mundo afora, têm esse sentimento de lar, de casa, né? É o sentimento de pertencimento. E é justamente esse sentimento de pertencimento que eu gostaria de abordar na minha fala. Para quem não me conhece, meu nome é Elton Lopes de Souza, sou filho de Simeão José de Souza, Joselita Lopesel de Souza. Vocês veem que tem o céu aí no nome também, né? Tem um pouco, como Sandra falou, do laço sanguíneo com a comunidade, com a cidade de Firmino Alves. Eu sou pedagogo por formação, sou formado pela UESB de Itapetinga. Sou pós-graduado em docência do ensino superior e recentemente concluí minha faculdade de História, que era um grande sonho, né, de muito tempo. Eu entrei para o curso de História em 2014 na UESC, acabei concluindo em outra instituição de Uberaba. Sou formado em História também. É um prazer grande poder falar da atualidade do nosso município. E para tal, eu fiz algumas leituras bem interessante do ponto de vista socioeconômico. Nós somos, né, uma cidade pequena, uma cidade de pequeno porte, mas que tem muita história a se contar. E dentro da minha fala, eu não vou deixar para o final para falar isso. Eu gostaria de fazer uma inquietação aqui com os nossos espectadores, com as pessoas que fomentam cultura, as pessoas que, porventura, venham assistir essa live, esse vídeo. Temos vários historiadores também aqui no município, né? Várias pessoas que estão agora se graduando em História, inclusive nossa diretora, Dona Helena, está aí fazendo o curso de História também. Seria interessante a gente transformar não só esse momento de live, mas um momento também de colocar o preto no branco, a nossa história, as nossas memórias, em alguma publicação, tá certo? Então fica aí como é que fala? A futucada. A gente já tem, né, Sandra, vários escritos com relação aos projetos estruturantes da escola, mas seria interessante a gente formalizar, né? Formalizar e colocar mesmo na mídia. Então, na minha fala, eu gostaria de frisar algumas questões, como eu falei para vocês, do ponto de vista socioeconômico, mas a gente vai falar um pouco também sobre a questão cultural, a questão de outros fatores bem interessantes aqui da nossa cidade. Educação, juventude, esporte, enfim. Firmino Alves, hoje,
como a professora Josilda falou na sua fala, por sinal, uma fala muito emotiva, uma fala muito de pertencimento, uma fala sustentada mesmo na vivência. Então, a gente agradece, professora, por essa brilhante colaboração. E Firmino Alves faz parte do Médio Sudeste Baiano, tem como municípios limítrofes Ibicuí, Tororó e Santa Cruz da Vitória. Entretanto, a gente sempre teve aquela briga de território, briga não, mas assim uma confusão de territorialidade. A Firmino Alves é sudoeste, Firmino Alves é sul, mas a gente pesquisou o seguinte: por associação, por território de associação, Firmino Alves pertence ao meso sul baiano, ou seja, a região de Itabuna, né, a microrregião de Itabuna e Ilhéus, por questões particulares de vinculação política, enfim. Então, a gente tem essa dupla territorialização, sul, né, sul baiano, e também sudoeste, médio sudoeste. Lembrando que essa categorização do médio sudoeste se deu de 2011 para cá. A gente teve, né, uma reagrupação dos territórios baianos, e aí Firmino Alves ficou como sudoeste baiano. Atualmente, tem como prefeito municipal Aurelino Moreno da Cunha Neto. Tem como número de habitantes, também na minha pesquisa eu encontrei 2 números, então eu vou citar aqui as fontes. O último dado do IBGE, Firmino Alves tem 5.384. Em contrapartida, no portal da Transparência tem 5.744 habitantes. A densidade populacional de Firmino Alves é 33,15 habitantes por quilômetro por quadrado. A emancipação política se deu em 1962, como já foi falado aqui. E aí os dados econômicos que a gente pesquisou foi o seguinte: a gente tem como economia agropecuária, indústria, serviços, comércio, principalmente comércio de varejo. Temos também como aquisição de renda os impostos que são pagos, né, pela comunidade, subsídio de produtos e preços. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas, tudo aquilo que foi arrecadado no município no ano de 2019, somou o total de R$ 20.694.262. Então, o PIB per capita, ou seja, a distribuição desse PIB com a população, a gente teve um PIB per capita de 7.385. Ou seja, a divisão dessas riquezas de Firmino Alves dividido pelas pessoas daria esse valor. Entretanto, o PIB per capita não é a renda per capita. A gente está falando do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Temos como trabalho e rendimento, em proporção das pessoas ocupadas, apenas 17% da população corresponde a percentual de pessoas ocupadas dentro do município, ou seja, que tem um emprego formal. Em relação à população total. Isso na Bahia, Firmino Alves está na posição 383 de um ranking de 417 municípios. Então, a gente está, né, com relação ainda de geração de emprego e renda bem desfavorecida, né? Então, o total geral de pessoas com emprego formal no município são 953 pessoas. Isso são dados atualizados, são dados reais, e as fontes eu vou falar no final, tá certo? Nós tivemos aqui, no ano de 2016, filiações políticas totalizando 794 pessoas filiadas a partidos políticos, num total de 18 partidos distintos, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque é um panorama da atualidade do nosso município. Eu preferi trazer alguns dados porque a gente consegue, com isso, visualizar uma projeção para o futuro, né? Que vai ser justamente a fala de Eric. E aí vem, na educação, Firmino Alves tem uma taxa de escolarização de 95%, ou seja, 95% da população é escolarizada, né? É uma taxa interessante em relação às outras localidades. Nós temos aqui o IDEB do último ano, que foi de 2018, foi 4,5%. Isso dos anos do ensino fundamental. Do ensino médio, eu não consegui encontrar. As matrículas de 2018, depois você fala, viu, Sandra? O IDEB. 2018, a matrícula da educação infantil, ensino fundamental,
totalizaram 1.076. A gente está tendo, ano após ano, uma queda, né, das matrículas das crianças. No ensino médio, nós tivemos, no ano de 2019, 107 matrículas. Então, a gente percebe que vai diminuindo com o passar do tempo essa escolarização, essa frequência do cidadão na escola. Aqui nós temos 7 escolas municipais, né? Temos também uma escola estadual, que é esta escola maravilhosa, Monteiro Lobato, que oferta na atualidade a educação integral, desde o ano de 2013, que foi implantado a educação integral no município, e a gente tem assim uma grata satisfação de ver que aquela sementinha que foi plantada lá no início, todo mundo amedrontado, todo mundo cheio de expectativas, a gente vê essa semente crescer, germinar e está se tornando a cada dia o orgulho para a nossa cidade. Na educação também nós temos rede própria, né, aliás, a rede municipal de educação possui um sistema próprio, o Conselho e Fórum de Educação. Isso também, dentro da perspectiva da educação da atualidade, em referência a outros municípios, a gente tem essa vantagem de sair na frente, né? Não é uma novidade para outros municípios tão grandes, mas para nós, enquanto cidade pequena, é bem interessante, porque a gente consegue organizar melhor o sistema de educação. Na saúde, nós temos aqui no município 3 unidades de saúde da família e 2 unidades satélites, que são chamadas assim porque são menores. As unidades de saúde estão localizadas, uma em Itaiá, né, e 2 aqui do município, na sede. Essas unidades de saúde têm atendimento de diversas especialidades, tem atendimento noturno, né, aqui em Firmino Alves, e 24 horas nos finais de semana. E agora, com esse atendimento, com a pandemia, nós temos o atendimento apenas com com urgência e emergência, porque foi reservado uma ala, né, o atendimento especializado para Covid, e apenas urgência e emergência. Temos também várias outras especialidades atendendo aqui no município, médico, temos também odontólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psiquiatra e entre outras especialidades. Através do NASF, através de outras políticas de saúde. E eu gostaria de mandar um alô, né, para os secretários aqui de Educação, André Moraes, de Saúde, Ana Lídia, que é filha, né, de professora Josilda. Aqui, com relação ao território e o meio ambiente, nós temos uma área total de 172 mil quilômetros, 172.353 quilômetros quadrados. A urbanização do município é de 49,3%. A arborização do nosso município é de 76,1%. E o esgotamento sanitário abrange 74% da nossa região, aqui da nossa cidade. É interessante trazer esses dados porque a gente vê, são ventiladas muitas informações e às vezes a gente fica numa situação de desinformação. Então, a informação ela tem que ser passada, tem que ser prestada, principalmente por agentes formadores de opinião. E nesse ponto, eu gostaria de parabenizar o Centro Educacional Monteiro Lobato por ser essa luz para a escuridão de muitas pessoas. Quando a gente fala de luz para a escuridão, a gente precisa lembrar, retomar lá um pensamento da Idade Média, o pensamento iluminista, que combatia os déspotas esclarecidos, que eram reis que eram totalitários e só achavam que eles tinham a razão. Então, nós estamos tendo a possibilidade de levar essa luz para os nossos alunos. Com relação ao social, é a secretaria que eu trabalho. Atualmente, eu sou coordenador do CRAI, trabalho com as famílias do município, trabalho com a assistência social. Nós temos atendimento psicossocial aqui em Itaiá. São feitos por semana, agora não por conta da pandemia, mas em tempos normais são feitos por semana 150 visitas domiciliares a crianças de 0 a 3 anos, crianças de 0 a 6 quando tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de necessidade especial,
e gestantes. Nós temos também atendimentos para documentação civil, passe livre, carteira do idoso, ID jovem. Inclusive, a gente já fez e faz sempre parceria com a escola na emissão desses documentos, que são importantes para o jovem na atualidade. A gente trabalha com encaminhamentos para diferentes políticas públicas, saúde, educação, administração, auxílio moradia, enfim. Trabalhamos com benefícios eventuais e, dentro da assistência social, nós temos o CAD único, temos também o Conselho Tutelar e, dentro do CAD único, eu gostaria de passar aqui alguns dados que eu achei bem relevantes, Sandra, e demais espectadores. Inclusive, vocês podem fazer essa pesquisa no Google, colocar lá relatório de informações sociais. Tudo isso que eu estou falando referente à assistência social vai estar lá, tá certo? Referente ao Bolsa Família, que é também um dos geradores de renda. A gente tem aqui no município a questão do comércio e tem também diversas outras formas de renda, inclusive o Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda do governo federal. Aqui no nosso município nós temos 1.021 famílias contempladas. 1.021 famílias. Membros dessa família, totalizando o quantitativo de pessoas, nós temos 2.342 pessoas. Dessas pessoas, totalizam um total de 41% da população, ou seja, 41% da população de Firminópolis recebe Bolsa Família. Desses 41%, 71,1% são de mulheres. São mulheres responsáveis familiares, ou seja, são as provedoras do lar. Eu achei interessante por uma questão de mostrar a importância da mulher firminalvense, das mães de famílias. Nós temos também o Cadastro Único, e no Cadastro Único nós temos, até o ano de 2019, um total de 2.011 famílias. E não necessariamente são pessoas que recebem algum auxílio, não recebem, são pessoas que são cadastradas no CAD único. Dessas famílias, totalizam um total geral de 3.789 pessoas, tá certo? Temos também os beneficiários do BPC, que também é outro tipo de transferência de renda. Temos aqui, que é benefício de prestação continuada, um total de 646 pessoas. E aí nós temos pessoas que completam 65 anos em diante, recebem o BPC, pessoas com deficiência também, qualquer idade, né, não importa a idade, tendo a deficiência comprovada através de perícia, recebe o auxílio. Tá certo, gente? Com relação ao social, falei para vocês, né, nós tivemos também algumas ações da Secretaria Municipal, e eu mando um abraço para minha chefa, Cristiane Lima, né? Cristiane, que é Cristê, que já foi professora também do Monteiro Lobato. Nós tivemos no ano de 2019 algumas ações que foram assim muito importantes para o nosso povo de Firmino Alves. Nós tivemos o primeiro casamento comunitário realizado inteiramente pela Secretaria de Assistência Social, completamente gratuito. Foram 10 casais que já eram casados, né, por uma união não oficializada, mas já tinham seu casamento e passaram a oficializar perante a comunidade. Tivemos o Natal Solidário, entrega do leite, sopa e outros, que são ações semanais, e diversas campanhas, né, com relação à proteção social básica. Trabalho também com as gestantes. Aqui no nosso CRAS, que a gente faz a coordenação, tem uma capacidade instalada de 180 membros, sendo que 90 tem que ser obrigatoriamente público prioritário. A gente faz um atendimento bem maior. Hoje não, por conta da pandemia, a gente não está trabalhando com os grupos, mas a gente tem uma demanda interessante. Então, essas informações foram informações do ponto de vista geral, economia, saúde, assistência social, um panorama mais burocrático, vamos dizer assim. Eu vou entrar agora na parte que fala sobre juventude, cultura, esporte, lazer, enfim, nessas áreas mais interessantes. Nós temos aqui no município vários grupos musicais, né? Cantores e grupos musicais. Eu não vou citar nomes porque eu posso ocorrer de esquecer de algum. Temos também muitas pessoas que tocam, né? O que falta, na verdade, é um fomento
para essas pessoas divulgarem mais seus trabalhos, fazerem concertos, né? Reuniões musicais, saraus, enfim, né, Zenoque? Você que é poeta aí, a gente pode ver isso aí, organizar no pós-pandemia para protagonizar algumas cenas da cultura fiminovense. A gente tem artesãos, pintores, costureiras, na verdade. A gente também oferta pelo CRAS, hoje não, mas a gente estava ofertando, até em parceria com a escola, oficina de teatro, né? A gente tem a parceria com a escola e os jovens também que frequentam o CRAS têm essa oportunidade de participar de oficina de teatro. Com relação ao protagonismo jovem, a gente tem, assim, eu acho que o agente maior, fomentador de cultura do município, eu já falei isso na escola, já falei isso em praça pública, já falei isso em Câmara de Vereadores e vou falar aqui novamente em meio eletrônico. O agente fomentador da cultura firminovense chama-se Escola Centro Educacional Monteiro Lobato. A gente tem essa grata satisfação de parabenizar a Escola Monteiro Lobato, o Centro Educacional Monteiro Lobato, como principal agente fomentador da cultura do município. Nós temos também a Secretaria de Educação, através dos projetos, né, que as escolas municipais desenvolvem, que também são agentes preponderantes para a cultura do município. A gente tem essa parceria, né, se a gente juntar, na verdade, o setor educação, entendendo o Monteiro Lobato como parte integrante da educação municipal e a Secretaria Municipal de Educação, a gente tem como esse grande agente cultural do município. A gente observa o seguinte: os projetos que são difundidos no município são extremamente importantes para se fomentar essa cultura. O que falta, na verdade, é um maior engajamento da comunidade em aceitar a produção cultural e ter, como é que fala, produção, produzir. Então, quanto mais produzir cultura em Firmino Alves, a gente vai ter pessoas que vão usufruir dessa cultura. E consumir cultura. O povo firminovense é um povo maravilhoso, mas ainda não se criou o hábito de consumir a cultura municipal. Nós temos aqui, a exemplo disso, como foi falado, né, a Gincana Cultural, Educativo Cultural do Monteiro Lobato. Nós temos vários projetos municipais também, de artes, projetos de música, de dança. As festas municipais, nós temos atualmente o São João Antecipado, em Itaiá. Temos o Réveillon, que começou a ser tradicional agora, né, no final do ano aqui no Firmino Alves. Temos uma cultura religiosa muito forte, com os festejos dos padroeiros, Nossa Senhora Aparecida em Ponto do Astério, São Benedito em Itaiá, Nossa Senhora em Piranga. Temos aqui Santo Antônio, que é forte os festejos de Santo Antônio aqui na cidade. Temos também o Dia do Evangélico, então são festejos de ordem religiosa que trazem também um fazer cultural. A cultura, na verdade, é o fazer do povo. Então, a gente tem essa cena cultural. Nós temos também o Corredor da Carne do Sol, com os nossos empreendedores, com os nossos... as pessoas que fazem também um pouco da cultura firminovense, mas de uma forma gastronômica. Nós temos aí N vendedores, né, da Carne do Sol, temos os restaurantes, temos a fábrica de laticínios Bela Vista, que é um patrimônio também do nosso município. Nós temos a fábrica de polpas, que também, de um tempo para cá, começou a trazer esse subsídio, não só financeiro, mas também de produção de cultura, né? Nós temos as quituteiras, né? Se a gente for observar, temos várias pessoas que mexem com comida, né? E aí temos, eu não vou citar nomes também porque é extensa essa lista. E agora, com o processo de pandemia, que se faz entregas em delivery, a gente está vendo quão grande é o potencial das pessoas em produzir, né, essa cultura gastronômica do nosso município. Como eu falei, temos também artesãos, né? A gente tem várias pessoas que trabalham com artesanato, só que isso tudo de forma muito particular,
você só consegue ter esse acesso pelo boca a boca. Alguém falou que fez, vai lá e procura e compra. Não existe uma divulgação, não existe uma propagação dessa informação. Então, isso aí também a gente pretende ver, né, mais divulgado. Nós temos, como eu falei para vocês, os projetos municipais. Temos o desfile da primavera, que também é um projeto muito belo, muito forte. Tivemos 2 edições da Feira Cultural, né, trazendo os primores e os sabores do município. Eu participei da Feira Cultural também não como professor, mas eu participei como um mestre cuca, fazendo os caldos com minha amiga Pretinha e fazendo tapioca também. Gosto de cozinhar por acaso. Nós temos também a literatura municipal, o nome mais importante também, a gente já ouviu aqui nessa live, que é Aleilton Fonseca, escritor, né, membro da Academia Baiana de Letras. Com relação ao esporte, nós temos aqui o projeto Atletas de Cristo, que na atualidade é o projeto que também fomenta o esporte junto com a comunidade. Nós tínhamos lá no CRAS a oficina de capoeira, mas esse ano a gente não implantou porque tivemos um probleminha. Nós temos o nosso amigo Adalto, que eu vi aí falando dele. Mavi está aí, ele provavelmente deve estar assistindo também. Adalto, que faz um funcional, não é verdade? Então, assim, são pessoas que fomentam essa prática esportiva aqui no município. Dentro da minha fala, eu gostaria de citar uma coisa que já vai entrar um pouco na fala de Eric, que é perspectivas para o futuro. Nós temos aqui um potencial muito grande na questão do meio ambiente, a questão do turismo e do lazer rural, né, agroecológico. A gente não tem, eu sempre bati nessa tecla há muito tempo falando sobre essa questão da gente organizar aqui em Firmino Alves esse potencial para o turismo e os passeios agroecológicos. A gente fica assim feliz de ter essa reunião aqui, essas pessoas maravilhosas falando da cidade, os nossos convidados também assistindo e mandando aqui nos comentários esse saudosismo de ter essa alegria de ser firminovense. E eu finalizo minha fala fazendo um convite à juventude firminovense para poder, nesse momento que a gente está, a gente observa o seguinte: na atualidade, a professora Josida falou aí sobre o cinema, falou sobre o potencial que a cidade tinha no passado. Hoje a gente está vivendo um momento de transição para a geração mais tecnológica. A gente vive nesse momento uma era tecnológica e que as pessoas estão acostumadas em ter tudo nas mãos. E antigamente era mais difícil você ter o acesso à informação que tem hoje. Então, talvez alguns bens culturais que a gente tinha no passado, a gente perdeu ao longo do tempo por essa ascensão dos meios tecnológicos, os meios de produção, os meios como é que fala, os meios de comunicação. Então, a gente tem um déficit muito grande na produção cultural e no consumo cultural também, com relação a essa ascensão tecnológica. Na verdade, hoje a gente pode observar que o fazer cultura vem mudando. Então, a cultura ela não é estática, ela não é engessada, ela é cíclica, né? Porque começa e tem um fim, mas ela também pode ser ela é mutável, na verdade. Então, ela vai mudando conforme os tempos e a gente observa que o fazer cultura hoje, o fazer cultural, ele é bem diferenciado e a gente precisa se adequar a esse momento presente, mas também não perder as raízes do passado, não perder aquilo que a gente tem de melhor, que são as nossas bases. Finalizo minha fala agradecendo. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né? Gostaria de agradecer especialmente a professora Sandra, que me fez o convite, me oportunizou esse grato momento de estar aqui falando em nome de todos os munícipes de Firmino Alves, né? Ser escolhido para falar sobre a atualidade, para mim, é um fator de grande importância, porque sendo firminovense, sendo cidadão daqui, filho daqui, eu tenho assim um carinho muito especial
pela minha cidade, pelas minhas raízes. Tanto é que nas minhas falas as pessoas falam assim: menino, vai embora, vai buscar o mundo. Eu falo, não, meu mundo é aqui. Infelizmente não, felizmente, eu não tenho do que reclamar. Eu sou feliz por estar em Firmino Alves, viver em Firmino Alves e poder somar na minha comunidade. A gente observa que nos anos passados, aqueles homens e mulheres guerreiros, né, que a gente tinha e a gente tem essa admiração, fazem parte do histórico de Firmino Alves. Eles tiveram pouquíssimas oportunidades, mas aproveitaram ao máximo de ser pessoas ímpares na história do nosso município. E a gente hoje, na atualidade, percebendo essa importância, percebendo, agarrando com unhas e dentes aquelas oportunidades que a gente tem, a gente ainda faz muito pouco em relação aos nossos antepassados. Eu fico feliz em ter essa oportunidade aqui que o Monteiro Lobato nos trouxe nesse dia de hoje, brindando nossa cidade com esse parabéns, né, tão especial. E a história ela é assim, ela é feita por homens e mulheres simples. Não existem grandes feitos para se fazer história, para se fazer cultura. O mínimo que é feito, ele é considerado e ele tem validade para a história. Então, assim, eu gostaria de agradecer também a Paloma pela mediação, né, pela atenção. Paloma fez uma reunião lá atrás com a gente, testou som, testou iluminação. Então, isso é muito importante para a qualidade do serviço que é prestado por essa escola. Agradeço também aos meus parceiros de live, né, professora Josilda, eu sou fã, né, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma história gigantesca para a comunidade, né? Sua mãe, professora Lídia Vilas Boas, que é assim, uma pessoa, né, que teve e tem. É interessante a gente rememorar a professora Lídia, porque assim, a pessoa, a matéria vai, mas o legado fica. E em história a gente preza muito pelo legado. Então, assim, são pessoas que nos fazem um bem danado, né? Uma base estrutural muito boa. Firmino Alves é o que é por pessoas como a professora Lídia, a professora Josilda. Agradeço também a Zé Enoque, né? O nosso poeta. Agradeço meu amigo Eric, amigo pessoal, meu irmão, né? E a todas as pessoas que estão aí assistindo essa live. É um prazer muito grande e muito obrigado e parabéns, Firmino Alves. Obrigada, professor Elton, que aula, muitas reflexões importantes, né? Espero que todo mundo tenha ficado ligado aí, tenha se inteirado dos dados atuais e comece a pensar no futuro, porque é de futuro que nós vamos falar agora. Um amigo mais do que especial, Eric Almeida, que eu tive o prazer de conhecer agora na pandemia e eu não deixo mais ele em paz, toda hora eu mando uma mensagem. Mas antes de passar para Eric, eu gostaria de registrar mais uma vez aqui, como o professor Elton colocou, né, a questão dos testes, o agradecimento ao professor Toniel, que é ele que está por trás de tudo isso, né? Nós estamos aqui agora porque o Otto está aí, né, organizando tudo, gente, e dá é muito trabalho. Toniel, desculpa, Paloma. Então, muito obrigado, viu, Toniel? A gente está sempre lembrando dele, Otto, a todos os professores, todos os funcionários da nossa escola, todos os nossos alunos, as famílias, muito obrigada por estar conosco. E um parabéns também, né, ao pessoal aí que está nos acompanhando de Ponto de Astério, de Ipiranga, de Itaiá, Serra Torta de Fora, Serra Torta de Dentro. Fábio Pedroso está aqui nos comentários, toda hora lembrando de alguma coisa. Paulo Roberto também, Terezinha. A nossa querida Cristê, que o professor Elton falou, né? Um abraço, saudade, ela é uma parceira aí da escola, está sempre disponível, né, nas nossas atividades, nos nossos projetos. Eduardo Cel, deixa eu ver quem mais que foi comentando aqui, Victor Cairo, boa noite. E quem não pôde participar, gente, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho para que toda vez que a gente tem live, vocês possam receber. E compartilhe essa live com quem ama Firmino Alves, quem você quer que relembre, né, algumas das histórias. O pessoal está lembrando a Marildo,
está lembrando aqui muitas histórias bem interessantes, memórias boas de Firmino Alves. E aí, nosso querido Eric já está aí pronto, é um grande colaborador nosso, e lembrar também duas coisas que o professor Elton colocou, sobre a mulher, a importância da mulher. Nós tivemos a oportunidade de homenagear algumas mulheres que fizeram história de Firmino Alves em março, no Dia da Mulher, fizemos um projeto bem bacana, né? Pudemos fazer essa homenagem, e aí eu queria marcar isso, né, como o professor Elton trouxe, a importância da mulher e da educação na história de Firmino Alves, né? As mulheres aí firminoalvenses que marcaram, que fizeram, que fazem história, e a maioria delas, de alguma forma, relacionada com a educação e com a cultura. Então, o potencial que vocês, alunos, mulheres, meninas que estão aí me ouvindo, têm, né, para continuar essa história de Firmino Alves. Eric, é com você, meu amigo. Seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigada. E vamos falar de futuro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Firmino Alves, em peso aí, né? Queria agradecer mais uma vez a Paloma, primeiramente, por estar sempre lembrando, junto aí com o Sandra Helena e toda a equipe do Monteiro Lobato, meu grande amigo Toniel, que está no comando aí dessa parte, né, técnica, mediando tudo, fazendo tudo acontecer, girar redondinho. Cumprimentar a minha querida prima Josilda, que nós carinhosamente chamamos de Pida, né, e todos os outros familiares que estão aí também na live assistindo. E um abração no meu querido Eltão, que ele é altão de altura, né? E esse abraço se estende aí para Simeão e Joselita, que são pessoas que eu tenho como uma extensão da minha família. E é uma alegria muito grande participar desse momento, que ele é um momento realmente histórico. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né, de entrar na transmissão, falando do quanto que é interessante você ver Firmino Alves participando das tendências mundiais em mesmo nível, né? Porque isso pode não passar pela cabeça de muita gente, mas é uma coisa muito importante a ser considerada, a ser citada, que todo mundo que está aqui, ó, seja 30, 40, 50 pessoas, todas as pessoas que estão aqui na live, comentando, participando, outras que não puderam, mas que depois vão querer assistir eventualmente, tem muita gente que ainda não se dá conta do nível de conexão, e aí eu digo conexão em termos pessoais, que a gente se encontra nessa fase, que ela é uma fase muito complicada, muito difícil, por conta da pandemia em si, mas se vocês pararem para analisar de forma bem fria, é uma fase que ela já ocorria antes, no mundo inteiro. Só que Firmino Alves, aí eu fico muito alegre em me colocarem para falar desse negócio de futuro, que na verdade, vocês vão ver que de futuro tem pouca coisa. A gente vai tratar muito de progressão mais do que futuro. E eu fico feliz em ver o pessoal, toda a comunidade se esforçando para poder estar se capacitando, tá podendo participar os outros familiares, convidando os outros amigos. Muita gente que nunca nem mexeu em nada de celular, de Google Meet, de acessar a live, está começando a entrar nessa onda. E eu queria começar a minha fala aqui, na verdade, cumprimentando os que estão na live, os que estão aí comentando, e falar assim, muita gente às vezes ainda me pergunta qual que é meu vínculo, né, com o Firmino Alves. O pessoal às vezes não sabe ou fica em dúvida, mas você é de lá, tem gente que fala, né, cara, você fala tanto de Firmino Alves que parece que você nasceu lá. Eu falei, vai ver, eu nasci, não estou sabendo, né, mas assim, sou filho de Hélio Almeida Santos, Nátia Pereira dos Santos, né, meu pai está aí na live, inclusive, um abraço, seu Hélio. Estamos online, mas na mesma casa, ele está num cômodo, eu estou em outro, né. Então, você vê como é que a coisa é interessante. Então, meu pai é daí da terra de Firmino Alves, né? E minha mãe é de Buerarema, mas foi criada aí também em Firmino Alves. Então, eu começo explicando meu vínculo com essa cidade querida, que muito carinhosamente eu chamo de cidade de brinquedo, e algumas pessoas às vezes entendem errado. Eu falo, a cidade de brinquedo não é por ela ser um brinquedo ou por eu não levá-la a sério, é porque ela tem um aconchego que se assemelha ao mesmo aconchego que uma criança sente quando ela segura o seu brinquedinho preferido. Ela quer abraçar, ela quer guardar, ela quer mostrar para todo mundo. Então é assim que eu tenho o Firmino Alves como uma cidade de brinquedo, né?
Outro vínculo muito forte que eu tenho com o Firminópolis são meus amigos. O Elton está aqui representando, acho que eu não esqueci de falar o nome de todos, mas eu acredito que eu posso me dirigir a Elton aí, que é um dos mais contemporâneos e antigos ao mesmo tempo, para dizer que o meu vínculo e as minhas amizades de Firminópolis são muito grandes, né? Eu tive, para quem não sabe, e aí vai um fato curioso, para quem não sabe, eu tive eu já fui aluno do Monteiro Lobato, para quem não sabe, né? Quando eu vim embora de São Paulo, eu sou de São Paulo, mas família aqui na Bahia, quando eu vim embora de São Paulo, ia entrar num colégio aqui em Conquista, rapaz, e eles queriam que a gente fizesse uma prova de admissão, um teste, né, de não sei, de nível, alguma coisa do tipo, e por conta do calendário das escolas, quando eu vim de São Paulo, a escola aqui em Firminópolis, no caso, ainda estava em ano letivo e tinha algumas aulas. E minha mãe falou: você não vai ficar de cara para cima, não, que você tem que fazer uma prova. Eu vou lhe botar para estudar no Monteiro Lobato ali, para assistir umas aulas, para você não perder o ritmo de estudos. E eu lembro que eu fui professor, eu fui aluno, se eu não me engano, de Nicinha, por um período lá. Então, eu já fui aluno do Monteiro Lobato também. E outra coisa, meu vínculo com o Firminópolis também está muito atrelado ao lazer. E aí, firminovenses, vocês, principalmente os jovens, né, que estão aí, eu digo para vocês, quem fala para mim às vezes assim, mas Firminópolis, você vem fazer o quê aqui? Não tem nada para fazer. E aí eu te digo, meu amigo, se você soubesse o quanto as pessoas de cidades de Conquista para cima são doidos para estar perto da natureza, você já ia saber o quanto que Firminópolis tem para oferecer, principalmente nesse período de pandemia, né? E eu vou entrar nessa parte do lazer, que eu vou entrar na minha fala, e eu anotei alguns pontos aqui que eu acho que vocês vão achar muito interessante, vão se identificar bastante, mas o meu outro vínculo com Firminópolis também tem a ver com trabalho. Então, para quem me conhece mais pessoalmente, sabe que eu já estive em Firminópolis, já dei aula no Monteiro Lobato, tive esse prazer, já fiz alguns trabalhos com a prefeitura em alguns momentos atrás, já empreendi em Firminópolis, né? Montei a nossa queridinha escola CMU, que durou aí seus bons quase 3 anos, né? Com as aulinhas de música, de inglês, as aulinhas de aeróbica, para o pessoal lá, a gente se divertia. Então, assim, para eu falar de futuro, trazendo para esse contexto dos 58 anos de emancipação política de Firmino Alves, e para falar de futuro de uma forma geral, vai aqui uma posição minha, né, uma visão minha, é muito importante a gente estudar o próprio passado. E quando eu digo próprio passado, não sei o de pessoa, mas falar de futuro estudando o passado e vivenciando esse presente, para aí sim a gente, vou colocar entre aspas, para a gente se arriscar em um futuro. Porque futuro a gente não consegue prever. A gente consegue se planejar, a gente consegue correr atrás e se colocar numa situação de risco. E quando eu digo risco, não é risco negativamente. Tudo que a gente planeja para o nosso futuro é uma situação de risco, de se arriscar. E quando eu vou falar de passado, aí eu vou pedir uma licença para vocês para dizer o seguinte: o que seria passado, né? Para a gente entrar no futuro. Rotinas curiosas que eu tive em Firmino Alves, que estão no meu passado com muito amor, é trocar, sabe o que eu passei em Firmino Alves? Eu já troquei, não estou entregando minha idade, mas eu já troquei a moeda quando estava entrando o real. Eu ia lá naquele banco do lado do correio e trocava as moedas lá, ó, e trocar dinheiro. Eu acordava cedo com vovó Jaci para ir pegar leite no curral. Ou então dia de sábado para poder ir na feira para encontrar o povo. Sabe o que é passado, o que é vivenciar? É ir para Ipiranga a pé. E o povo fala, você é doido, Deus me livre, é ir para Ipiranga a pé. É pular micareta na praça, é subir no trio polirodas, né? É tomar banho de carro-pipa na ressaca da micareta. É ir para as festas no clube. É os jogos locais, regionais que tinham lá no campo, né? É andar de jegue, de burro, de cavalo, lá na sede, lá no final da rua Rio Barbosa, né? Ou então é comer um misto na padaria de Paixão, ou uma salada de fruta lá em Vanessa, ou então lá em Luiz. É ir no meio do mato para arrancar e fazer, sabe o que é cavalo de pau? Passar arrastando e botar ainda aquela, ó, o cravozinho para poder dizer que era a ferradura do cavalo de pau, né? É entrar nas roças escondidas para poder arrancar jaca, cacau dos outros. É comprar o badoque na feira para tirar mamona nos pássaros. Coitado dos pássaros, não tinha nada a ver, né? Ou então é brincar no jardim
nossa praça aí, com aqueles bonequinhos de guerra que eu comprava lá em Maria de Egídio. Ou então era brincar com aqueles carrinhos de madeira que tinha aquele volante alto feito com cabo de vassoura que você dirigia assim de cima, empurrando lá na praça. Ou então, para os mais ousados, era tomar banho na presa de Aragão, né? Ou então era correr de Maria Dôdia. Quem nunca correu de Maria Dôdia, gente? Coitada, afinada Maria Dôdia. Pagar um café da manhã para fazer perigo. Quem é que já pagou um café da manhã para fazer perigo? E quem é que nunca mandou pistola ir para casa dormir? E tá aí ainda, do mesmo jeito. As fogueiras de São João que tinha na porta das casas, né? Os reisados antigos que eu não peguei tanto assim, mas que a gente entrava na casa do povo, perguntava, né? São João passou aqui? E o povo dava lá, então passou, entra aí, tem licor, tem o que para comer. Ou então é tomar vacina com dia no posto. Essa eu anotei agora que eu vi nos comentários, eu já tomei vacina com dia no posto. Enfim, desfiles e mais desfiles, a gincana do Monteiro Lobato, e tem mais um monte de coisa. Então, para entrar na fala falando sobre o futuro, impossível a gente falar sobre o futuro sem trazer essas situações do passado. Só que aí que está o engraçado. Isso tudo é passado? Ou isso tudo faz parte ainda de uma cultura? Ou isso ainda vai fazer parte de uma cultura futuramente? Tem pessoas que estão com essa memória no passado, tem pessoas que estão atualmente vivenciando muitas dessas ações, e quem sabe, dependendo de como a cidade desenvolve, ainda vão ter pessoas que estão nascendo hoje e que vão ter as mesmas ações, vão passar pelas mesmas experiências, né? Então é muito relativo a gente falar de futuro sem saber em qual padrão comparativo eu estou colocando, se é o meu futuro ou se é o futuro de uma cidade ou de alguém que ainda não nasceu. Mas uma coisa a gente pode falar assim, que é de transformação. O que acontece hoje na nossa vida, o que está acontecendo principalmente nessa situação que a gente está vivendo, é uma situação de transformação. E a gente vive muito do e se, né? E esse e se é onde eu trago a visão de futuro para a gente, trazendo para a realidade dos nossos firmes novos. O que mudou? Né? O que mudou dessa época que eu vivenciei isso tudo para cá? Mudaram seus hábitos, né? Mudaram-se o comportamento, mudou, né? O relacionamento que você tem com as pessoas mudou. Eu vou dizer para vocês, muita coisa em Firmino Alves avançou, muita coisa mudou. Agora, para mim, o acolhimento ainda continua o mesmo. Então, para mim, isso é futuro ainda. Tem que se permanecer esses valores da cidade, né? Agora, voltando para o IC, o que a gente percebe de principal avanço da nossa sociedade atualmente? É um avanço muito simplesinho que com uma palavra você resume, que é informação. O que mudou principalmente na sociedade é a informação e os canais de comunicação que levam essas informações para as pessoas. Tanto é que nesse momento histórico, 27 de julho de 2020, às 9 horas da noite, estamos aqui conectados em cidades diferentes, cômodos diferentes, aparelhos diferentes, falando sobre o mesmo assunto e transmitindo e espalhando essas histórias, né, que foram trazidas aí por José e por Elton, esses dados, para o mundo inteiro, porque tem pessoas aí que estão assistindo de outro país, tem pessoas que estão aqui no vizinho, tem gente que está na mesma casa. Então, quando a gente pensa em termos de futuro, a gente pensa o seguinte, o que eu estou fazendo com a informação que chega até mim? Porque aí eu vou me dirigir primeiro aos jovens, porque é quem eu acredito que me preocupa mais um pouco. Aí, meus queridos jovens, que são o futuro desse Firmino Alves nosso, é onde entra a responsabilidade de aprendizado de vocês. Só que, veja bem, eu não vou puxar a orelha só de jovens, não. Eu vou puxar a orelha dos adultos, dos mais velhos, dos mais novos, de todo mundo, porque a responsabilidade de aprendizado, quando a gente fala de uso da informação e da comunicação, isso define o progresso de uma cidade diretamente, porque aquilo que chega para mim é uma coisa. Agora, aquilo que eu faço com a informação que chega pode dar um rumo totalmente diferente. Então, a gente vê aí, principalmente o pessoal da área da educação, tem encontrado um desafio muito grande em estar em estar assim, segurando na onda, em estar permanecendo em atividade com seus alunos e principalmente buscando o engajamento desses alunos de uma forma produtiva que não afete o ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala assim, responsabilidade do aprendizado,
eu não estou falando de educação propriamente dita, viu, gente? Não estou falando de educação formal, educação de escola. Eu estou falando, voltando para os jovens, estou falando para você, jovem, que está com o celular na mão e que tem uma facilidade, por que não utilizar isso em benefício? A gente vê muito jovem que está lá na frente em termos de evolução tecnológica, mas a gente vê muito jovem que tem a mesma condição, está na mesma realidade, dentro do mesmo padrão de vida ali, com as mesmas oportunidades às vezes, mas aquele jovem ele se limita, né? E por que eu estou dizendo que ele se limita? Se as condições são iguais e as oportunidades também, então eu acredito que de mãos dadas vocês conseguem progredir junto. E aí para os mais velhos eu vou puxando a orelha também, que a gente tem que desconstruir a limitação que já foi imposta anteriormente. Se no passado eu fui criado, e eu nasci, e eu cresci, sabendo que o mais velho ele não aprende da mesma velocidade que o mais novo, então, peraí, meu futuro acabou, é isso? Porque se a gente se fecha para novos aprendizados, estando em atividade profissional ou não, aí isso afeta diretamente a progressão de uma cidade, de uma economia, de uma comunidade de uma forma geral. Então, puxando a orelhinha dos mais novos novamente, ontem foi Dia dos Avós. Eu vi muitas postagens no Facebook, no Instagram, e uma coisa eu fiquei assim, grilado, porque nessa época de pandemia, todo mundo estava ali vendo uma postagem e lembrava do avô, lembrava do avô e tal. E eu me perguntei, né? Eu falei, será que esse pessoal lembrou, antes da pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer, será que esse pessoal lembrou em tirar um tempinho para ensinar o avô e a avó a usar o celular, por exemplo? Para, num momento desse, poder fazer uma videochamada com o avô, com a avó? Porque, vamos lá, né? Por questões de prevenção, é melhor que não se vá até a casa. Mas se já está, ou se, enfim, aí é outra situação. Mas a gente fica pensando nisso, e eu vou trazer um comparativo. Assim, a gente falou aqui de figuras ilustres lá do passado, da história de Firmino Alves, e aí eu falo assim, imagina alguém lá da época de João Céu, quando, né, impulsionou a questão da emancipação política, imagina alguém daquela época entrar numa máquina de teletransporte e cair no dia de hoje, em Firmino Alves. Né? O que essa pessoa vai olhar? Ela fala, poxa, tal coisa mudou. Nossa, olha essa rua como é que tá. Meu Deus, quanta casa. Nossa, olha quanto bairro. Olha quanto... Agora vem cá. Como é que está a mentalidade das pessoas em relação ao avanço, né? Todo mundo está acompanhando esse avanço proporcionalmente? Será que... E quando eu digo avanço, gente, eu não estou dizendo desconstruir todas aquelas memórias que eu citei aqui, não. Porque aquilo ali é uma identidade da cidade, né? Aquilo não se desfaz, aquilo ali aquilo se mantém, aquilo ali permanece, se preserva, né? É memória, como o professor estava falando, é uma questão de memória da cidade. Agora, fazendo isso, eu consigo ainda progredir de alguma forma? Então, voltando para esse teletransporte aí, veio alguém de lá de trás e entrou, por exemplo, no Monteiro Lobato, entrou no Cosme de Farias, entrou no Lídia, entrou nas escolas e viu, nossa, que melhorou tanto. Mas e aí a gente faz uma reflexão interna. Eu, enquanto cidadão firminovense, eu, enquanto, mesmo que não seja cidadão firminovense, mas eu, enquanto atuante no município de Firmino Alves, eu vejo tanta coisa evoluindo e o que eu estou fazendo para poder dar sequência a essa evolução, pelo menos na minha parte e a minha contribuição. Porque se cada um contribuir, eu sei que todo mundo já ouviu isso aí, né? Mas se cada um contribuir, se cada um fizer a sua parte, tudo muda, tudo transforma proporcionalmente e ninguém fica de fora dessa transformação, né? E aí, assim, para chegar numa situação aqui de conclusão, a gente pensou, né, os valores, meus valores evoluíram, a educação evoluiu, o relacionamento, como é que tudo avançou, né? E a gente fica no e se? Ah, mas e se fosse assim? E aí sempre tem o e se do mundo ideal. Então vamos esquecer que tem problema, vamos esquecer que tem limitação e vamos pensar da seguinte forma. Eu acho que na outra live eu até comentei algo parecido, eu falei assim com o pessoal, eu falei, gente, tá bom, tá difícil, é complicado, é novo, é isso e aquilo, tá bom. Mas vem cá, e se tudo hoje funcionasse bem para todo mundo? Ó, minha internet é boa, meu celular é bom, eu não tenho dificuldades em me sustentar, eu pago meu aluguel, eu compro minha comida, eu pago minhas contas. E se tudo funcionasse bem e todo mundo estivesse bem, será que isso iria atingir a população de uma forma positiva ou de uma forma negativa? E aí uma reflexão muito interessante de vocês fazerem em termos de futuro, porque se eu tenho aquilo que é básico, aquilo que eu precisaria,
e eu tiro a minha motivação de construção, de evolução, então você está colocando seu futuro também em risco. Eu olho para, por exemplo, o nível de evolução que Firmino Alves já chegou, e aí tem muita gente que ainda fala assim, mas Firmino Alves ainda é uma cidade muito pequena, tem muito ainda para avançar. Sim, exatamente, tem muito ainda para avançar. E ela vai avançar sozinha, né? As ruas vão avançar sozinhas. Quem avança é o ser vivo que atua dentro daquela comunidade. E, consequentemente, ele leva a comunidade junto, ele impulsiona a comunidade junto, né? E, assim, como que eu, aí cada um em particular, óbvio, né? Como é que eu estou lidando com essas limitações que aparecem, seja na minha vida pessoal ou seja na minha comunidade? Todo processo de gestão, em termos, né, principalmente a questão do social, que é o que está mais inserido, os desafios para a educação, agora com a questão da saúde, principalmente. Claro que cada área vai ter seu desafio, mas como é que cada um está lidando com as suas limitações pessoais e com as limitações pessoais que atingem a comunidade que você vive? Porque aí tem que deixar de ser egoísta, né? Eu não vivo sozinho, eu não vivo para mim. Eu tenho que pensar em mim e no meu bem-estar, mas eu não moro sozinho, eu dependo das pessoas para poder viver. Tanto é que a gente está vendo agora, nessa atualidade, uma crise enorme da saúde mental das pessoas por estarem sozinhas, por se sentirem sozinhas. Às vezes a pessoa está dentro de casa com mais 4, mas ela se sente sozinha, porque ela não tem mais aquela sensação de liberdade igual ela tinha antes. Né? Então é diferente você falar assim, eu sou um cara caseiro. Eu, por exemplo, sou, mas eu sou caseiro porque eu sei que eu poderia sair a qualquer momento. E agora que você é um cara caseiro, que você não pode necessariamente sair de qualquer forma a todo momento. Então você começa a refletir como que eu venho lidando com essa limitação da minha vida, né? E aí, assim, à medida que o mundo está mudando, à medida que Firmino Alves vai avançando, será que eu, enquanto cidadão atuante da cidade, eu continuo com as mesmas práticas? Porque se todos os cidadãos de Firmino Alves pararem no tempo e a cidade quer avançar com novas práticas, novas políticas, novos projetos e a população segura, não tem como a cidade evoluir. E eu não estou dizendo que a cidade tem que evoluir e virar uma megalópole. Não, eu tenho até medo que isso aconteça, apesar de torcer muito para Firmino Alves evoluir. Mas eu tenho até medo que a cidade cresça demais e as pessoas chaves, não vou dizer a população 100%, mas e as pessoas chaves não consigam a cumplicidade dos demais para poder acompanhar a evolução da cidade, né? Então, assim, as mentalidades, o comportamento, o pensamento continuam mesmo, né? E eu queria deixar aqui, já para finalizar um pouco a minha fala, trazer uma provocação, na verdade, né? O mundo atual, para quem ainda não percebeu, viu, gente? O mundo atual ele é colaborativo, né? Nós estamos vivendo uma fase de compartilhar. Vocês vivem isso diariamente apertando nos botãozinhos. Vou jogar no Stories, vou jogar no feed, vou compartilhar, vou jogar no grupo. Nós vivemos um mundo de compartilhamento. Sabe o que isso significa na prática? Que nós devemos pensar, nós devemos desenvolver um pensamento de menos posse, ou seja, eu não preciso possuir tanta coisa quanto eu achava que eu deveria possuir. Então, é menos posse e mais acesso. O que eu tenho que trabalhar é que o que eu faça, o que as pessoas do meu lado façam, estejam com acessibilidade, estejam acessíveis, estejam disponíveis para que um todo, uma comunidade, uma família, uma sala de aula, enfim, para que um todo possa acessar daquele benefício. E não mais, isso é meu e eu vou guardar. E aí, você vai fazer tudo da vida, então, sozinho agora. Porque quando você guarda, você está deixando de colaborar, de compartilhar, de mostrar para as pessoas o que você tem de potencial. Então, muita gente hoje ainda tem medo de, entre aspas, de dar os segredos, né? O segredo da profissão, o segredo do sucesso, o segredo do... Todo mundo hoje é cheio de segredo. Não, isso aqui eu não vou falar porque é meu concorrente. Não, isso aqui senão vai roubar a minha ideia. Não existe mais isso. É tanta coisa que a gente tem na vida que a gente tem que parar um pouco de pensar nessa questão de posse e pensar no acesso, que agora, nesse exato momento, com certeza vocês viram muitas e muitas empresas e instituições que tiveram atitudes muito nobres de falar assim, olha, eu tenho um curso disso, daquilo, mas durante um mês inteiro eu vou abrir ele e vai ficar gratuito. Olha, gente, eu estou fazendo tal coisa, mas agora esse mês eu vou deixar gratuito.
tantas e tantas plataformas a nível mundial estão fazendo isso, por que eu, que moro em Firmino Alves, não posso fazer isso também? Guardadas as devidas proporções. Por que eu, que sou morador de Firmino Alves, sou artista, ou sou professor, ou sou empreendedor, ou sou fazendeiro, por que eu não posso compartilhar com as pessoas o que eu estou fazendo de melhor e que pode virar um bem para a comunidade? Na verdade, a gente sabe a resposta dessas perguntas, porque a gente fica sempre com medo do famoso olho grande, usura, vai roubar, vai fazer isso. A gente não está falando de riqueza aqui, não, gente. A gente está falando de informação, a gente está falando de aprendizado, a gente está falando de melhorar o bem-estar das próprias pessoas que convivem com você e que são as pessoas que você depende para viver. Porque se você é fazendeiro, você depende de alguém para comprar. Se você é empreendedor, tem loja, tem comércio, você depende de alguém para comprar. Se você é professor e dá aula na escola, você depende de alunos para estudar. Se você, enfim, todo mundo, tudo está conectado. Então, o que a gente ainda não percebeu na prática, talvez, no mundo de uma forma geral, é que essa conexão é o que vai salvar, digamos assim, o pensamento da humanidade para resolver pandemias que sejam. Pandemia não é o momento de ser egoísta, mas aí quando a gente fala assim, não é o momento, e existe um momento, então, para eu ser egoísta, quer dizer que o meu futuro vai ser assim, eu vou ser bonzinho quando existir uma pandemia. E quando parar a pandemia e voltar à vida, entre aspas, normal, que muita gente fala do novo normal, eu acho que não é muito assim, falar de novo normal. É simplesmente o normal transformado. É agora o normal, não é que ele é novo. Ele simplesmente mudou a forma e ele agora é o atual, ele é o presente normal, não é o novo futuro normal. Né? Então, assim, será que eu preciso entrar em quantas crises mundiais e quantas mortes e quantas, enfim, quantos outros acontecimentos mundiais vão precisar acontecer para a gente olhar para dentro e falar, poxa, eu podia ser um cara mais compreensivo, eu podia ser um cara mais empático, né? Olhar um pouco mais do lado dos outros. Será que eu preciso passar por dificuldade para poder saber que eu preciso de pessoas que me ajudem? Né? Então a gente sempre fica no e se. Eu comecei falando do e se, e se. Então a minha reflexão, minha contribuição, né, era mais para dar uma provocada e também convidar aí todos que estão assistindo, os que vão assistir depois, aqueles que, enfim, que quiserem compartilhar da mesma ideia, eu queria convidar a fazer essa reflexão diariamente e tentar colocar isso em prática. Sobretudo, gente, esse ano, que ele não é só um ano de pandemia, ele é um ano de um combate extremo aí à questão da pandemia, só que sobre a ótica da própria educação do ser. A gente está percebendo agora que a gente não está tão educado quanto a gente imaginava. A gente está com muita resistência a muita coisa. A gente não sabe usar as coisas, a gente não sabe se comunicar com as pessoas direito. A gente não sabe o que é valor, o que é princípio, o que é moral. A gente só sabe o que é dinheiro, o que é riqueza, o que é poder, né? E aí, quando eu falo de poder, que eu não vou entrar nesse assunto necessariamente, mas esse ano, principalmente para as cidades do porte de Firmino Alves, a gente sabe que anos políticos são anos extremamente competitivos e anos extremamente perigosos para a saúde econômica e a saúde fraterna da cidade, porque a gente não tem só saúde econômica, a gente não depende só do gerente, a gente depende, como a gente está falando, do grupo, né? Então, é um apelo até que eu faço por essa cidade que eu tenho um carinho enorme, amo de coração, que os ânimos sejam controlados, que as ações sejam mais comedidas, né? Que tenha mais amor ao fazer, seja campanha, projeto, o que for que seja feito, porque eu acredito que a gente tem que pensar em comunidade, né? Então, voltando àquilo que a gente está ouvindo muito na mídia, estamos numa fase, não é hora de ser assim. Então, vamos acabar com isso. Não é que não é hora de ser assim agora, não é hora de ser assim nunca, porque a gente viu que se continuar assim, a próxima pandemia vai implodir o negócio, entendeu? Então, não precisa chegar à próxima, a gente pode começar agora, né? E eu trouxe uma proposta que era mais reflexiva, não quis me adentrar muito em tecnologias, mundos digitais, mas a minha reflexão que eu sempre falo também aqui do pessoal é assim, avanço, né, transformação digital, gente, ela não depende de ferramentas, nem de tecnologia. A transformação, ela depende de cada um, a forma com que cada um age em uso dessas tecnologias. Porque tecnologia, você piscou o olho, surgiu mais 10. Você dormiu, avançou. Você acordou no outro mês, já está tudo diferente. Então,
Está tudo acontecendo independente de você, ninguém parando para você, as coisas simplesmente estão avançando. Agora, o que você, dentro da sua particularidade, do meio que você vive, faz com aquele aplicativo, com aquele conhecimento, com aquela nova tecnologia, isso sim dá uma diferença quando a gente fala de transformação digital. Então, acho que é um momento realmente de a gente se integrar, pensar em termos de futuro, como eu coloquei no início, avaliando o nosso passado, vivenciando o que a gente tem de presente, porque futuro a gente não consegue prever. Arriscar é o que a gente consegue. Então, eu vou arriscar esse caminho, porque eu acredito que ele seja melhor. E é isso, eu queria agradecer a atenção de vocês. É uma fala meio intensa, meio assim provocativa para todo mundo, mas é um prazer estar nessa comemoração, participando desse momento histórico aí para Firmino Alves. E eu estou torcendo para esse negócio acabar logo, para a gente poder dar cara a todo mundo, se abraçar e fazer um evento grande aí para falar da pandemia, mas não sobre a questão da saúde da pandemia. Vamos falar dos momentos de transformação que cada um teve dentro dessa situação de pandemia, que com certeza vocês aprenderam igual a mim. Muita gente aprendeu a fazer muita coisa nesse período, muita gente deixou de fazer muita coisa e muita gente vai passar a querer fazer muita coisa. Estou doido para ir para Firmino Alves, para ir até Ipiranga-Pé, só para poder fazer essa trilha aí e dar uma canseira, ir lá na roça de Simeão e passar uma semana inteira lá enfiado no meio do mato. E é isso aí, galera. Um abraço e estou à disposição aí de vocês agora. Obrigadão, Eric. Gente, eu sou fã de Eric. Toda vez eu falo, toda live, toda reunião que ele faz, toda formação que ele faz com a gente, eu aprendo muito. E ele trouxe muitas reflexões importantes para a gente, né, nesse momento agora. Eric, muito obrigada, gratidão sempre, né, por suas reflexões, por seu conhecimento, por você compartilhar tanto conhecimento conosco. Isso eu acho muito bonito, é algo que você sempre coloca, né, e que você realmente faz, que é compartilhar conhecimento, né, ensinar, né, pelo prazer mesmo de ver as pessoas aprendendo e progredindo. E aí eu queria dar um alô para Maria Amélia, que está em São Paulo e nos acompanhando. Maria Amélia, seja bem-vinda, boa noite. Manda essa live para todos os seus amigos, a galera aí da sua época, para acompanhar depois. E um alô especial para a Francelina, que também está nos acompanhando. Um beijo, França, saudade de você. E um alô mais do que especial para a querida professora Lindinalva. Tem várias pessoas comentando aí sobre a professora Lindinalva, as memórias. É filha de um dos desbravadores de Firmino Alves, Leonel Vieira Lima, e que é avô também de um dos nossos alunos, nosso querido Tarik, que também estava aí online nos acompanhando. Lucas Barroso, que chegou agora também. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Amarildo, Jerry Correia, Thalita, já tinha dado boa noite para Thalita, não sei agora. Nossa professora Marilane, que está aí relembrando, né? Que ela trabalhou com algum desses pontos levantados por Eric. Quem mais? Professora Maísa, Ana Lídia, seja bem-vinda, boa noite. Ana Lídia já estava aqui há um tempo também comentando, participando. Beatriz, Terezinha, acho que é isso. Pronto, é isso mesmo. Acho que eu falei de todo mundo. Gente, que alegria participar dessa live. Eu vou passar para a nossa querida Sandra Helena para ela fazer, né, um comentário final. E vou dar só um recadinho. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilha, tá? Com todo mundo. Fazer uma provocação para vocês a partir do que Eric colocou aí, né? Que vamos arriscar o que você está fazendo para melhorar Firmino Alves, o que você está fazendo para construir o futuro de Firmino Alves, né? O que você tem feito para compartilhar conhecimento e ajudar a melhorar a vida das pessoas aí em Firmino Alves, né? E nos distritos. Então, vamos mobilizar, é tempo de darmos as mãos, é tempo de estarmos juntos e de construir, de melhorar a vida do povo de Firmino Alves. Sandra Helena, está nos ouvindo para finalizarmos. E os alunos que estão querendo saber Oi, aí... Paloma. Pronto. Depois de Sandra, eu já falo, tá? Oi, Paloma. E a gente espera.
Nosso encerramento, Sandra, que você Ok. gostaria de falar. Ô, Paloma, eu quero de antemão agradecer a todos os participantes mais uma vez dessa live maravilhosa, nosso querido Eric, Elton, Josilda, Enoque, o nosso querido professor Toniel. A você eu quero agradecer com o carinho como você vem conduzido e tratado. Eu estou achando que você já virou até cidadã firminovense, viu, Paloma? Eu quero mandar um abraço para o professor Alessio, né, que veio prestigiar mais uma vez esse evento, e todo o pessoal do NTE, que está sempre dando apoio a gente, e todas as pessoas que estão assistindo. Eu queria só fazer uma referência, Paloma, da professora Lindinalva, que está nos ouvindo, os registros que nós temos sobre a história de Firmino Alves, e o que enriqueceu o nosso acervo sobre a história de Firmino Alves, a gente deve muito a João Céu, que a gente ouvia muito, né, as suas histórias, e a dona Nezinha, a mãe de Lindinalva, foi quem a gente teve a oportunidade ainda de ouvir bastante. Ela tinha muita coisa para nos informar e enriqueceu bastante o nosso acervo sobre a história de Firmino Alves. Eu queria encerrar esse momento falando um trechinho de uma música que identifica muito comigo e com a nossa história. Uma cidade parece pequena se comparada com o país, mas é na minha, na tua cidade, que se começa a ser feliz. Olho no olho de quem diz a verdade. Gente sincera que o coração diz, se a vida ensina, eu sou aprendiz. Para dizer a vocês que hoje eu aprendi muito com todos vocês. Muito obrigada a todos e parabéns, Firmino Alves. Que Deus continue abençoando essa terra amada. Obrigada, Sandra. Sandra e Enoque deu certinho, gente. 2 poetas maravilhosos. Eu que agradeço todo o carinho de vocês. Eric falou sobre a questão, né, do carinho, do acolhimento do povo de Firmino Alves. Eu fui muito bem acolhida desde que cheguei, né, no Monteiro Lobato. E agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês, né, que me acolheu também, que tem incentivado, né, o meu trabalho, que me ajudou num momento extremamente difícil da minha vida, né, com alguns problemas de saúde do meu filho. Então, eu só tenho a agradecer vocês por todo esse acolhimento, e para mim é uma honra participar. E eu tenho, acho que um pezinho também, queria mandar um abraço para a Ripa, né, e para a tia Gai, aí pelo aniversário também de Firmino Alves. São 2 pessoas, eu não sei se estão acompanhando, mas que fazem parte da história de Firmino Alves e que tem um amor muito grande por Firmino Alves. Então, tem um pezinho aí em Firmino também, viu? Ripa, meu filho, Deus te abençoe, te agarre, um grande beijo. E para finalizar... certeza, viu, Paloma? Paloma, Sim. só lembrando, muito bem lembrado, você fez aí só para dizer que o grande progresso da nossa escola hoje, nós devemos muito à Graça Matos, porque ela, através de Aderbal, né, quando subsecretário de Educação do Estado, ajudou muito a gente levantar a nossa escola, inclusive na implantação da educação integral. Um beijo grande, meus amigos, vocês moram em meu coração.